Olá, na nossa explanação de hoje nós iremos tratar sobre o período napoleônico. O período napoleônico recebe esse nome graças a Napoleão Bonaparte. Napoleão empresta o seu nome para esse período histórico muito importante, um período que vai mudar a história do mundo na sua época. Napoleão foi um general francês. Ele não era propriamente um revolucionário, mas estava imbuído dos ideais da Revolução Francesa. Era um general por excelência, que acabou, por soma dos eventos que estavam acontecendo na França durante uma revolução que durou 10 anos, acabou guindado ao poder. E chegando ao poder, ele imprime então a sua marca, deixa a sua marca indelével para toda a história. Napoleão Bonaparte vai governar a França entre 1799 a 1815. Essa é a época que nós podemos delimitar como o período chamado de Era Napoleônica. Durante essa época, Napoleão ele dominou a maior parte da Europa Central e também da Europa Ocidental. Ele, como já falei, era detentor de um estilo autocrático, era um militar, mas estava perfeitamente imbuído dos ideais da Revolução Francesa. Durante a Revolução, ele serviu defendendo a França de possíveis ataques de países absolutistas. E quando chegou ao poder, automaticamente Napoleão voltou toda a sua ira contra esses países absolutistas. Que países eram esses? Inglaterra, Áustria, Rússia, Prússia, todos estes países eram advindos do absolutismo. E a Revolução Francesa tinha sido travada justamente contra o absolutismo, que passou a ser chamado de Antigo Regime. Então Napoleão, apesar desse estilo autocrático, ser um militar autoritário, mas como já falei, ele estava imbuído desses ideais revolucionários. Napoleão ajudou, através do seu Código Napoleônico, a abolir de toda a Europa, pelo menos inicialmente, das partes em que ele dominou, ele conseguiu ajudar a abolir até os últimos resquícios do feudalismo que havia na Europa. Então, sem dúvida nenhuma, ele fez um governo também bastante revolucionário durante esse período, que vai de 1799 até 1815. No Código Napoleônico, a gente vai ver uma promoção de ideais como igualdade, liberdade e Estado de Direito. Então, sem dúvida nenhuma, foi um período também bastante revolucionário, esse período chamado de Era Napoleônica. Em 1799, Napoleão, através do que se convencionou a chamar de golpe do 18 Brumário, foi eleito cônsul na França, em 1799, eleito pelo Diretório. Mas ele não era o único cônsul, ele fazia parte de um consulado triplo, né? Haviam 3 cônsules, porém ele foi o cônsul que mais se destacou. Na verdade, ele era quem mandava. Em 1800, Napoleão Bonaparte vai, então, invadir a Áustria. Ele derrota os austríacos em uma batalha chamada de Marengo, e ali ele vai reimpor o domínio francês no norte da Itália, que havia sido comprometido durante a Revolução Francesa. Nós vamos ver durante o período napoleônico começar, então, uma era de guerras, muitas batalhas, em que a França começa a exportar, vamos dizer assim, esses ideais revolucionários que varreram toda a França de 1789 a 1799. Em 1801, o exército francês é expulso do Egito pelos britânicos. Aí nós vamos começar uma série de guerras que serão fantásticas. Fantásticas no sentido de que essas guerras elas alteraram profundamente o mapa da Europa e colocaram, em definitivo, no panteão histórico, essa figura chamada Napoleão Bonaparte. Então, em 1801, o exército francês ele é expulso do Egito pelos britânicos. Em 1802, o exército francês assina um tratado chamado Tratado de Amiens. Esse tratado ele vai corresponder a uma paz relativamente curta ocorrida na Europa. Já em 1803, Napoleão começa então os preparativos para invadir a Grã-Bretanha, para invadir a Inglaterra. Essa derrota que ele teve no Egito, na qual ele
teve que sair com o exército francês, ficou entalada na garganta. E por que Napoleão estava no Egito? Napoleão estava no Egito justamente porque, quando ele assumiu o poder, juntamente com a sua assunção ao poder na França, Napoleão passa agora a impor os seus ideais expansionistas. E durante o período em que Napoleão esteve no consulado, ele formatou, ele conseguiu erigir a sua base de sustentação. Ele foi muito querido pelo povo francês. Napoleão investiu pesadamente em educação pública, Napoleão investiu pesadamente em cultura e, através disso, ele conseguiu angariar o apoio de grande parte da população francesa. Os franceses gostavam de Napoleão. Napoleão se coroou o rei da França, ele se tornou o rei, se tornou o imperador da França, depois desse período do consulado, mas, em absoluto, ele não era visto como um rei absolutista, e nem ele se colocava como tal. Ele era uma pessoa que conseguiu agradar o povo, justamente através dessa sua atuação como primeiro cônsul da França, criando museus, promovendo a cultura, investindo pesadamente em educação pública. Isso acabou fazendo com que ele se tornasse uma pessoa querida. E ele não governava como um rei absolutista. Ao contrário, ele governava mais assim como uma espécie de déspota esclarecido, mas nunca como um rei absoluto. Então, em 1802, após a assinatura desse Tratado de Amiens, nós vamos ver um período relativamente curto de paz na Europa. Um período que serve para que Napoleão se prepare para invadir a Grã-Bretanha e assim tirar a revanche pelo fato de ter sido expulso do Egito pela Grã-Bretanha. Então Napoleão ele formula um plano. Que plano é esse? O plano de atacar a Inglaterra. Porém, nós vamos ver uma coisa aqui muito sui generis. A Inglaterra, apesar de ser um país europeu, não está localizada no continente europeu. Ela não faz parte, ela não é um país continental. A Inglaterra é uma ilha imensa. E o que separa a Inglaterra da França é um estreito canal, chamado de Canal da Mancha. E justamente esse Canal da Mancha faz a separação entre a França e a Inglaterra. Napoleão tinha nessa época o exército mais fantástico da Europa. Um exército grande, bem armado, muito bem treinado e com novas táticas e novas estratégias até então revolucionárias aplicadas nas Forças Armadas. Então Napoleão começa a preparar a sua grande armada, ou grande armée. Essa sua grande armada, esse grande exército, é formado no litoral norte da França. E isso levou os britânicos a criarem uma aliança defensiva, uma coalizão para se defender. Esta aliança, chamada de Terceira Coalizão, contava com Áustria, Rússia e Suécia. A Inglaterra começou a costurar então essa aliança estratégica para se defender de um possível ataque da França. Volto a lembrar que por terra Napoleão tinha um exército fantástico, mas no mar a Inglaterra tinha uma marinha muito boa, até hoje considerada uma das maiores do mundo, mas nessa época era a maior de todas. Era a marinha mais bem armada, mais bem equipada e com líderes mais capazes também, né? É muito importante a gente falar da importância das lideranças nesses eventos. Então, ao saber disso, ao saber que a Inglaterra costurou essa coalizão para poder se defender de um possível ataque, Napoleão muda os seus planos de uma forma temporária. Ao invés de atacar a Inglaterra, ele então ataca a Áustria e derrota a Áustria em outubro de 1805. Pouco depois, a Real Marinha Britânica, comandada por Horatio Nelson, este Horatio Nelson era um pirata que foi elevado aí à categoria de almirante e era muito habilidoso, pelo que se sabe em registros históricos, era muito talentoso. Este Nelson, Horatio Nelson, ele derrota então uma frota franco-espanhola em uma batalha chamada de Batalha de Trafalgar. Batalha de Trafalgar. Nesta batalha, a França se convence então de que não pode atacar a Inglaterra pelo mar. É impossível. A Inglaterra tinha uma esquadra melhor, tinha uma marinha mais pronta, mais operacional e capaz de dar uma resposta devastadora
e Napoleão sentiu realmente esse golpe. Então, Napoleão, ele, diante do fim dessa possibilidade de invadir a Inglaterra, ele cria um plano estratégico chamado de bloqueio continental. Por este bloqueio continental, Napoleão Bonaparte proíbe todos os países sob os quais ele tinha influência, que ele tinha invadido, e demais países da Europa também, sob pena de sofrer invasão. Ele decreta então bloqueio continental. Ele tenta asfixiar a Inglaterra. Ela não vai mais comerciar com ninguém. Ninguém mais vai fazer comércio com a Inglaterra. Eles vão ser asfixiados, vão ser sufocados, vão ter que se entregar. É uma questão de tempo. A Inglaterra é só uma ilha. Vou isolá-la, vou deixá-la completamente isolada do restante da Europa. Eles não vão ter outra alternativa se não se renderem, se não abrirem os portões para mim. E em dezembro de 1805, Napoleão vai também travar outras guerras. Ele vai derrotar os exércitos austros e russos em uma batalha chamada Batalha de Austerlitz. E apesar de estar com um efetivo inferior numericamente, mas o exército francês era muito mais bem treinado e tinha comandantes bem mais capacitados. O próprio Napoleão Bonaparte era o comandante supremo, um militar extremamente genial, extremamente operacional e que inovou com uma série de táticas e uma série de manobras que acabaram fazendo com que o exército francês se tornasse um exército extremamente temível. Com a vitória nessa batalha de 1805 em Austerlitz sobre exércitos da Áustria e da Rússia, é assinado então um tratado chamado Tratado de Pressburgo. Por esse tratado, a França e os seus aliados conquistam novos territórios na Itália e na Alemanha. Uma vez isso consolidado, Napoleão vai costurar aí uma aliança estratégica, política estratégica, chamada de Confederação do Reno. Em 1806, Napoleão dissolveu o Sacro Império Romano, o Sacro Império Romano Germânico, que compõe hoje, que hoje poderíamos dizer que é a Alemanha atual. Nessa época era o Sacro Império Romano. Então Napoleão ele dissolve em 1806 o Sacro Império Romano e cria a chamada Confederação do Reno. E assim Napoleão ele une todos os estados alemães sob o domínio da França, com exceção da Prússia, que era então o maior desses estados do Sacro Império Romano. A Prússia não estava fazendo parte dessa Confederação do Reno. Foi o único estado alemão que não aderiu e que resolveu lutar. Em resposta, a Prússia costura uma aliança política, estratégica e militar com a Rússia. Mas antes que o exército russo ele chegasse para cerrar fileiras com a Prússia, Napoleão faz então um ataque surpresa à Prússia. E na batalha de Austerlitz, na batalha de Jena, não foi Austerlitz, foi Jena. Jena e Auerstadt, duas batalhas, Jena e Auerstadt. Napoleão ele derrota o exército prussiano. Em 1807, Napoleão derrota a Rússia em Friedland e força assim o czar Alexandre, o czar russo, o imperador russo, a aceitar a paz, uma paz feita na marra, obrigatória com a França. Em 1809, o controle francês sobre a Confederação do Reno começa a sofrer uma certa corrosão devido ao nacionalismo alemão. Esse nacionalismo alemão sempre foi uma tônica, sempre foi algo muito forte no povo alemão. Então, a partir desse ano de 1809, nós vamos ter o controle francês sofrendo esta corrosão política aos poucos, que vai acabar servindo como um estopim para novas guerras e para a consequente derrota de Napoleão, a derrota definitiva. Napoleão, apesar de brilhante, vai cometer um erro estratégico nessa história. Esse erro estratégico de Napoleão vai marcar o início do seu fim, o início do período napoleônico, que foi a invasão da Rússia no ano de 1810. A Rússia estava com a sua economia em frangalhos. A Rússia era um país pobre, um país que vivia ainda, pelo menos no campo, em regime feudal.
era o país menos industrializado da Europa, um país imenso, um país euroasiático, e com uma necessidade terrível e tremenda. A Rússia, então, ela que no primeiro momento aderiu ao bloqueio continental, até porque foi forçada a assinar a paz com Napoleão Bonaparte, a Rússia volta atrás e começa a comerciar com a Grã-Bretanha, ou seja, com a Inglaterra. Com isso acontecendo, Napoleão Bonaparte, então, toma uma decisão que vai ser fatal: invadir a Rússia. Eu estou falando em invadir o maior país do mundo, um país que é euroasiático, um país gigantesco. Napoleão, então, forma um exército gigantesco, um exército bastante numeroso, muito bem treinado, muito bem equipado, com líderes bastante capacitados. Tendo ele, o maior líder, à frente, Napoleão, então, invade a Rússia. Ele invade a Rússia com um exército de 600 mil soldados. Ele marcha sobre a Rússia e os russos adotam a tática da terra arrasada. O que é a tática da terra arrasada? É recuar, não deixar absolutamente nada para o inimigo, destruir tudo, fugir, se embrenhar Rússia adentro e deixar com que o inimigo vá entrando. Isso tem uma lógica, isso tem um porquê. A Rússia é um país gigantesco. Todo exército precisa de suprimentos. Então, à medida que a França, o exército francês de 600 mil soldados, eles invadiam a Rússia, eles passaram a ter, então, a carência de suprimentos, a carência logística de equipamentos, de suprimentos, munição. Ficou cada vez mais difícil abastecer o exército francês. E os russos adotaram essa tática. Napoleão chegou a invadir a capital da Rússia. Ele invadiu Moscou, incendiou Moscou, tocou fogo em Moscou. Porém, acontece um inverno rigoroso na Rússia. E no ano de 1812, Napoleão invade Moscou em setembro, e aí ele começa a se deparar com uma grande dificuldade. Foi um inverno rigorosíssimo, duríssimo, o inverno da Rússia. Diante dessa situação, ele não tinha mais como suprir as suas tropas, não tinha mais como manter a logística do abastecimento de munição, medicamentos, homens e alimentos. Napoleão resolve, então, voltar. Não tinha mais como continuar, não tinha suprimentos. Os russos adotaram o sistema da terra arrasada, de destruir tudo, matar todos os animais de criação, tocar fogo nos campos, envenenar poços, e não deixar nada, nem mesmo um abrigo que pudesse servir ao inimigo. Eles explodiam tudo, não tocavam fogo em tudo, não deixavam absolutamente nada que pudesse servir ao invasor. Então, diante destas circunstâncias, Napoleão Bonaparte manda que o seu exército toque fogo em Moscou e recua. E aí, nesse recuo, o exército francês vai pagar também um duríssimo preço. Esse recuo, no frio extremo, fez com que muitos soldados morressem de frio, muitos morreram de fome também, porque não tinham mais suprimentos, eles comiam os cavalos, matavam os cavalos, comiam os cavalos, e não tinham mais nada para comer. Então, muitos soldados adoeceram, morreram doentes, outros morreram de frio, outros morreram de fome, e também muitos morreram emboscados, nas emboscadas, nas guerrilhas que eram feitas pelos cossacos russos, que atacavam e desapareciam nas estepes russas. Então os franceses vieram sendo fustigados, até que eles conseguiram sair da Rússia. Um exército que inicialmente tinha 600 mil soldados, desse exército sobrou apenas 100 mil. Então foi um golpe duríssimo. Este golpe foi tão duro que ele precipitou a queda de Napoleão. Em 1813, no ano de 1813, antes que Napoleão Bonaparte pudesse se recuperar desse duro golpe, ele pudesse refazer novamente as suas forças, a Prússia e a Rússia declararam guerra à França. Mas mesmo com o exército em frangalhos, mesmo tendo perdido grande parte dos seus oficiais competentíssimos, tendo perdido também grande parte dos seus aguerridos guerreiros, Napoleão conseguiu impingir uma derrota para essa frente formada pela Prússia e também pela Rússia, nas cidades de Lützen e Bautzen. Mas a exaustão dos soldados de Napoleão, mesmo sendo vitoriosos nessas duas batalhas, o grau de exaustão dos soldados fez com que Napoleão aceitasse fazer a paz
com a Rússia e com a Prússia. E aí, nesse momento, forma-se contra Napoleão a chamada Quarta Coalizão. Esta Quarta Coalizão partiu para cima da França. E dessa vez, aproveitando essa fraqueza de Napoleão, esse estado depauperado do seu exército, que voltou bastante fustigado dessa tentativa frustrada de invadir a Rússia, forma-se então essa Quarta Coalizão, no ano de 1813, dessa vez com todos os países, todas as principais potências da Europa. Em agosto de 1813, os franceses conseguiram mais uma vitória sobre esta coalizão, na cidade de Dresden, mas as baixas que Napoleão sofreu na Rússia e o peso das forças que estavam então reunidas contra a França acabaram sendo decisivas. Na Batalha das Nações, em Leipzig, Napoleão foi derrotado e foi forçado a se retirar da Alemanha, foi forçado a acabar com aquela Confederação do Reno que eu falei. Os aliados invadiram a França em 1814 e Napoleão, então, ele é obrigado a renunciar. Ele é obrigado a renunciar e é exilado no Mediterrâneo, em uma ilha perto da Itália, chamada de Ilha de Elba. E assim a França foi obrigada a assinar o Tratado de Paris e abrir mão de quase todos os territórios que a França havia conquistado durante a Era Napoleônica. Foi um período, então, em que a França conheceu a sua derrota e o seu grande líder, Napoleão Bonaparte, fora, então, desterrado para a Ilha de Elba, no Mar Mediterrâneo. Mas a história não termina aí. Não termina. Nós vamos ter agora o chamado Governo dos 100 Dias. Napoleão fugiu da Ilha de Elba em março de 1815. E ele volta à França com cerca de 1000 partidários, entre soldados e políticos que eram partidários do Napoleão Bonaparte. E o rei Luís XVIII, que era o rei da França nesse momento, manda um destacamento do exército para enfrentar Napoleão, capturá-lo ou então matá-lo, mas se livrar de Napoleão. Só que os soldados que são enviados acabam aderindo à bandeira, à causa de Napoleão Bonaparte. Ele era muito carismático com os soldados. Os soldados adoravam Napoleão. Ele era um grande líder. Então estes soldados que foram mandados para dar combate a Napoleão acabam aderindo a Napoleão, acabam reforçando o seu exército. O rei Luís XVIII, quando soube disso, escafedeu, correu com medo, fugiu, meteu o rabo entre as pernas, abandonou tudo e correu com medo. E Napoleão assume, então, o trono da França durante aproximadamente 100 dias, por isso que é chamado o Governo dos 100 Dias. Quando Napoleão ele assume esse poder, ele continua com o mesmo ideal. Ele não tenta negociar com os seus inimigos, não tenta chamá-los para uma mesa de negociação e diplomaticamente resolver a questão. Ao contrário, ele vai se armar, o ideal dele é se armar, refazer o seu exército e partir para cima dos seus inimigos para um confronto final. Então os aliados formaram, quando eles souberam de que Napoleão estava de novo no poder, tinha voltado ao poder na França, eles às pressas formaram uma nova coalizão militar. Napoleão derrotou os prussianos em Ligny e resolveu então fazer um ataque em Waterloo. E lá em Waterloo ele conheceu a sua derrota definitiva. Ele lutou contra um exército comandado por um general chamado Duque de Wellington, um general inglês, uma força britânica formidável, muito bem treinada, e ainda com apoio de partes do exército prussiano. Ali Napoleão conheceu a sua derrota definitiva. E foi feito um segundo Tratado de Paris, onde a França reconheceu e ficou responsável por pagar indenizações de guerra, e as fronteiras voltaram ao que eram no ano de 1790. Napoleão foi novamente desterrado, desta vez não mais para a Ilha de Elba, mas para uma ilha na costa da África, chamada de Ilha de Santa Helena. E ali Napoleão morreu. Existem muitas teorias que falam sobre como ele morreu. Uns dizem que ele adquiriu sífilis, outros falam que ele foi envenenado, mas a verdade é que Napoleão foi desterrado nesta ilha, na costa africana, e ali ele morreu. E assim termina a história da Era Napoleônica. Muito bem? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.